do Senhor, meus irmãos queridos. Estou de volta aqui para incentivar, animar você a fazer parte da maior escola do mundo, literalmente, a Escola Bíblica Dominical. A gente está estudando, nesse trimestre, o livro dos Salmos. E cada domingo a gente está estudando um dos Salmos. Estudamos o Salmo 1, domingo passado, e agora a gente chegou no Salmo 23. Olha que tesouro a gente poder parar e meditar nesse que talvez seja a parte da Bíblia mais conhecida no mundo todo, por escritores, poetas, estadistas, muita gente que serve a Deus e gente de fora da igreja citou ou cita esse salmo. Ele é muito precioso. Lembrando que esse é um salmo escrito por um pastor, não é? Davi era um pastor de ovelhas. E a segurança que esse salmo nos traz é muito grande. Ele mostra principalmente dois personagens, não é? O pastor e a ovelha. O pastor é Deus. E é interessante, Davi, enquanto cuidava das ovelhas, num dado momento ele percebeu isso. Olha, eu também tenho um pastor que cuida da minha alma. E como é bom a gente saber, dos pastores Deus é o melhor de todos. Dos pastores Deus é o mais amoroso. Dos pastores Deus é aquele que em Cristo Jesus deu a vida pelas ovelhas. É o que diz João capítulo de número 10. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E nós vamos ter essa segurança, a segurança em sermos protegidos pelo cajado desse pastor amoroso e bom. O Senhor é o meu pastor, diz o Salmo de número 23. E a segunda coisa é o fato de que somos ovelhas do Senhor. Nós não somos leões, nós somos ovelhas. E ovelha é um animal indefeso. Ovelha é um animal que ele depende do pastor para ele ter ou ela ter uma qualidade de vida que vale a pena. Mas a gente pode saber disso, que não importa onde nós possamos vir a estar, mesmo que no vale da sombra da morte, o salmista diz, eu posso ter segurança, porque o Senhor é o meu pastor. Domingo que vem a gente vai avaliar com mais detalhe cada um dos aspectos desse precioso salmo. Conta a história que um certo radialista, um repórter muito conhecido no nosso país, por ser âncora dos maiores jornais, um senhor já idoso de idade, história verídica. Um dia foi numa cidade fazer um show, uma apresentação, e dentre vários poemas, histórias da sua própria vida, ele é conhecido por gravar trechos da Bíblia, principalmente o livro de Salmos. E de todos os salmos, o mais conhecido é o nosso salmo de hoje, o Salmo 23. Ele foi a essa cidade e o encerramento do seu show, da sua apresentação, era justamente um dos trechos mais conhecidos de toda a Bíblia, que é o Salmo 23. Ele entrou no teatro da apresentação e, entrando, encontrou um senhor muito idoso, crente, que servia a Deus, e ele sabia que essa pessoa era crente. Se abraçaram, se confraternizaram e começou o espetáculo em cima da plataforma dentro do teatro. Esse repórter, talvez você já conheça, tenha comprado na banca de revista um salmo ou um trecho bíblico lido por ele, fez toda a apresentação, contou os poemas, contou as histórias, leu alguns trechos bíblicos e, como já era de se esperar, conhecido por saber usar, entonar, impostar a sua voz, voz que toca o coração, a alma, contou as histórias. E no ápice daquele show, daquela apresentação, ele termina lendo o Salmo 23. Eu quero que você imagine comigo as luzes se apagando, todo o contexto, todo o cenário sendo colocado, o som, um pouco de eco na voz, e aquele jornalista e aquele locutor, ele leu um dos trechos mais conhecidos da palavra. Eu quero te convidar, hoje, abrindo a nossa aula, a ler comigo o Salmo de número 23. E assim está escrito: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto às águas de descanso. Refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários
e unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Imagine só o ambiente preparado, esse jornalista, locutor, com toda a sua voz, quando ele termina de ler esse salmo, a multidão fica ensandecida. E antes de começar a leitura do salmo, ele disse assim, olha, quando eu terminar, eu quero que aquele senhor, que é mais idoso do que eu, experiente, conhece esse salmo, ele venha e recite o salmo após mim. Então ele lê, termina de recitar, quando ele termina, aquela multidão pula, aplaude, e na medida que a multidão celebrava, pobre do senhorzinho, crente que vinha depois dele, ele começava a se deprimir. O que eu vou fazer depois dele? Ele, conhecido, locutor, repórter, sabe usar muito bem a sua voz, leu isso, todo o ambiente, toda a atmosfera pronta para recitar esse salmo. Quando ele termina de ler o salmo, o senhorzinho faz o seu caminho até a plataforma, chega lá, nem sabia usar os adereços, o microfone, e ele chega perto do microfone, ele fecha os olhos e ele fala, Senhor, eu preciso agora que tu sejas o meu pastor. E ele fecha os olhos, ele se lembra de várias ocasiões na vida, onde ele passou pelo deserto e não havia caminho, onde ele teve que atravessar as águas profundas e não havia ponte. Ele se lembra de várias ocasiões onde o Senhor foi o pastor dele. No meio dos caminhos difíceis, no meio dos caminhos de alegria, ele começou a se lembrar e com toda essa gratidão no coração e esses testemunhos, esse senhorzinho, de olhos fechados, ele recita o Salmo 23 e ele termina dizendo a mesma coisa. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. De olhos ainda fechados, ninguém falava nada. Um silêncio sepulcral dentro daquele ambiente, mas quando o senhorzinho abre os olhos, ele percebe que toda aquela plateia, aquele auditório, está com um lencinho enxugando as lágrimas, dentre eles o famoso locutor que um pouco antes dele levantou aplausos e levantou toda a celebração da multidão. Esse locutor pega o microfone e ele diz a seguinte frase, sabe qual é a diferença de mim para esse senhorzinho aqui, antigo, que acabou de recitar o mesmo salmo, o Salmo 23? A diferença é que eu conheço muito bem o Salmo do Bom Pastor, mas ele conhece muito bem o Bom Pastor desse salmo. E esse é o Salmo 23. Nós vamos sair para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco voltamos com um pouco da história, o contexto e o que diz um dos trechos mais conhecidos da Bíblia. Voltamos já.